Bom dia, Jardim de Oração. Vamos para mais uma leitura. Bom dia, Instagram. Vamos para mais um momento de conexão e estudo com a palavra. E a palavra de hoje está em Levítico 6, e nós vamos abordar o tema de que só construímos luz depois que atravessamos a escuridão. Temos coragem para atravessar a escuridão na nossa alma. A gente só consegue emanar luz, e a gente pode traduzir essa luz como sabedoria depois que a gente atravessa a escuridão. E é isso que diz e que a gente vai ver na palavra hoje. Semana passada a gente falou sobre sacrifício. Essa porção da semana também fala sobre sacrifício. Fala muito sobre sacrifício, mas também fala sobre Arão sendo elevado, sacerdote verdadeiramente, agora ungido pelo Moisés. Levítico 6 vai dizer o seguinte: Deus falou a Moisés dizendo: ordene a Arão e aos seus descendentes, dizendo: esta é a lei da oferenda queimada. A oferenda queimada permanecerá sobre a fornalha do altar durante toda a noite, até amanhã, de modo que o fogo do altar possa ser aceso com ela. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e suas calças de linho sobre a pele. Ele levantará as cinzas que restaram da oferenda queimada que o fogo consumiu sobre o altar e as colocará próximo do altar. Troca as roupas novamente. Leva as cinzas para o lugar ritualmente puro, fora do acampamento. O fogo do altar deverá queimar continuamente. Eu já parei aí na hora que eu comecei a ler, porque me chamou muita atenção a palavra noite. E o fato de ter uma pessoa queimando ali o sacrifício a noite inteira. Então, eu fui já meditar nesse assunto. E aí, a porção da semana vai ter vários pontos no Novo Testamento. Eu coloquei no grupo. Primeiro eu coloquei Hebreus, depois eu coloquei Marcos. E tanto faz, dá na mesma, os dois falam sobre coisas semelhantes. Mas eu vou ler Marcos para vocês, Marcos 12, que vai dizer o seguinte: Yeshua afirma o Shema e o amor ao próximo como as mitzvot mais importantes. E aproximou-se dos sofrins e os ouviu debatendo e viu que ele respondeu bem à questão e perguntou: qual é a primeira mitzvah? Qual é o primeiro mandamento? Qual é o maior dos mandamentos? Disse-lhe Jesus, Yeshua. A primeira de todas as mitzvot é: Shema Israel, Adonai é nosso Deus, Adonai é um. Ouve Israel. Tetragrama nosso Elohim, tetragrama é um. Eles não falam o nome de Deus aqui, o tetragrama que está escrito aqui. Na Peshita também está escrito dessa forma, com os nomes de Deus não alteráveis. E amará a Deus, teu Elohim, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu pensamento, de toda a tua força. Esta é a principal mitzvah. E a segunda, que se assemelha, é amarás o próximo como a ti mesmo. Outra mitzvah que seja maior do que esta não há. Disse-lhe aquele sofer: excelente, Rabino, você falou a verdade, porque ele é um e não há outro fora dele. E que um homem deve amá-lo de todo o coração e de todo o pensamento, de toda a alma e de toda a força, e deve amar o próximo como a si mesmo. É maior do que todas as ofertas queimadas e sacrifícios. Agora ele está falando sobre o sacrifício ali, rebatendo. Lá em Romanos 12, 1 e 2, texto clássico, vai dizer coisas semelhantes. Portanto, rogo-lhes, meus irmãos, pela misericórdia de Elohim, que apresentem os seus corpos em sacrifício vivo, santo e aceitável a Elohim em serviço puro. E não se assemelhem a este mundo, mas se transformem pela renovação de suas mentes e distingam qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Elohim. É bem interessante. Semana passada eu trouxe também vários pontos para confirmar a ideia de que quando a gente vai falar de sacrifício, a gente não está falando sobre algo como matança de animais. Não é literal. Deus não é um Deus que não sabe das coisas.
Então, ele saberia que nós estaríamos nesse momento estudando também e que esse tema seria importante para os nossos dias atuais. E quem estudar pode ter o mérito disso. Então, eu sou muito grata porque Deus se revela para nós nesse tempo da maneira tão clara possível. Sou muito grata ao Deus do meu coração. Que vocês também sejam gratos, porque o Senhor tem se revelado para nós. E é muito legal. Então, quando a gente vai falar sobre sacrifício, a gente não está falando sobre morte de animais, a gente está falando sobre agradecimento, sobre leis de aproximação, sobre como entender esse processo de se aproximar de Deus através desse sacrifício. Semana passada a gente falou sobre sacrifício de gratidão, que está escrito também no Salmo 50, e a gente vê em vários lugares da Bíblia falando sobre isso. Nesse caso aqui, eu fui me aprofundar mais, principalmente porque dizia ali noite. Noite representa escuridão para nós. O que é escuro? Por que que tinha que ficar aceso esse sacrifício no escuro? Por que que nós precisamos permanecer com esse fogo queimando mesmo durante a escuridão? Então, isso ali me chamou muita atenção. E aí, lendo as porções do Novo Testamento, a gente entende que, primeiro, que existe um sumo sacerdote espiritual, mas que nós aqui podemos fazer a analogia e a representação de que nós somos esses sacerdotes aqui nesse espaço terreno. Então, a gente pode fazer vinculações, como, por exemplo, quem é o Moisés em nós. Muitas vezes a gente vai estudar e vai refletir. Quem é Moisés em nós nesse aspecto? Quem é esse em nós nesse aspecto? E etc. Então, hoje nós vamos pensar, quem é Aharon em nós? O que representa Aharon? Então, pela liturgia, pela mística judaica, Aharon representa a bondade, representa a Hesed, que é amor, que é bondade, que é entrega. Então, esse aspecto em nós, é Aharon em nós, a bondade em nós, o aspecto de Hesed em nós, precisa permanecer enquanto está escuro. Então, vamos pensar nisso na nossa vida prática hoje. Nós temos que permanecer bondosas, com o fogo queimando no altar. Entenda fogo como alma e entenda altar como coração. Então, nossa alma precisa estar generosa, bondosa, compassiva, empática. Quando estiver acontecendo uma noite, na psicologia pode ser dita noite escura da alma, uma situação difícil que você possa estar passando. É isso que Deus está querendo dizer para nós, que nós precisamos permanecer, é só assim que a luz dele vai brilhar de manhã, porque a luz que, que brilha, que ilumina de manhã, que é acesa no fogo de manhã, é acesa por causa que a luz ficou queimando de noite, na escuridão, naquilo que é difícil. É só por causa disso, senão não funcionaria. Senão não teria luz de dia, o fogo queimando de dia, a alma acesa no altar, a luz, o fogo que representa a alma, não estaria acesa nesse altar de dia, quando está tudo bem. Só está tudo bem de dia. Dia pensa em situações em que está tudo estável. Noite, em situações que não estão estável na nossa vida, no nosso psiquismo, nas nossas emoções. A gente só consegue estar bem durante o tempo de estabilidade quando a gente consegue atravessar o tempo de dificuldade. A luz só é construída através da coragem de atravessar essa escuridão, esse momento difícil, sem deixar o fogo se apagar, sem deixar a alma se extinguir, sem deixar de confiar. E aí entra Jesus dizendo: Ouve, Israel, ame teu Deus de toda a tua alma, de todas as tuas posses, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Creia que Ele é um, que não há outro fora dele.
que não há outro fora dele. Isso aqui é o trabalho mais grandioso da nossa alma, mesmo na escuridão, porque é fácil amar. É por isso que o próprio Jesus dizia tantas vezes isso. É muito fácil amar os nossos amigos. Eu quero ver você amar o inimigo. É muito fácil ficar bem quando tá tudo bem. Eu quero ver você ficar bem, não reagir, não se defender, não ser agressiva quando não tá bem, quando tá tudo ruim. É isso que ele está dizendo. Ame a Deus, creia que Ele é um, que não existe fora, nada fora dele, com toda a tua alma, com todas as tuas posses. E o Shema, no seu original, em hebraico, ele é mais longo que isso, não foi, eu creio que não foi relatado em Marcos ali novamente, por quê? Porque é um costume recitá-lo todos os dias. Quando se fala Shema, a gente já pensa nos três frases longas para o Shema Israel. E uma delas é a primeira que eu já disse, amar a Deus. Depois a gente vai falar sobre falar isso para os filhos. Então, o que que ele está dizendo nessa metáfora que eu estou fazendo? Ensina teus filhos no caminho que os filhos têm, no caminho do filho. Isso significa, não é fazer com que o filho cresça antes do tempo. É entender que quando ele está brincando, a gente pode descer e brincar junto com ele e ensiná-lo no caminho dele, com as ferramentas da criança, na idade que a criança tem. Um bom caminho a seguir, ele nunca mais vai esquecer disso. Então, o Shema fala sobre isso, fala sobre lembrarmos dos mandamentos. E hoje, com o conhecimento que Deus está passando para nós, a gente sabe que falar sobre mandamentos não tem a ver com negar a nossa fé em Jesus, com negar a obra da cruz, com nada disso. Já passamos dessa fase de imaturidade, de dizer ou é isso ou é aquilo. Olhar para os mandamentos, a gente pode ter muita analogia dos mandamentos, inclusive os mandamentos de sacrifício, como o templo. O templo não existe fisicamente, mas ele existe espiritualmente. E ele faz uma ponte com o templo do nosso coração. Porque, sim, não tendo templo, o templo é o nosso coração. Então, é por isso que a palavra permanece viva, porque ela tem significado para nós nesse momento. Então, nós não temos que discutir se é válido ou não. É muito válido estudar isso, estudar os sacrifícios, como eu estudei, eu fui ler e me chamou a atenção. Por que que está escrito noite aqui? Porque noite, eu sei que noite representa escuridão, então Deus já tocou no meu coração no mesmo momento, escuridão da alma, noite escura da alma. As situações difíceis, nós temos que permanecer, porque é isso que vai fazer com que a chama do bem-estar se acenda no dia seguinte. Nós não podemos esquecer em nem um segundo sequer de esbravejar e reclamar e brigar com Deus. Porque isso, porque aquilo. Não. Por quê? Porque eu lembro, eu preciso lembrar, minha consciência. Aí volta a leitura de Romanos. Transformai as vossas mentes. Porque não é literal matar um animal. Está falando sobre nós e os nossos aspectos também ali. A gente podia aprofundar e ir para os aspectos de animalescos em nós, porque nós somos primitivos também. Mas cabe para um outro momento. Creio que por essa porção de hoje já é o suficiente a gente entender a Haron como Hesed e que essa bondade em nós precisa prevalecer enquanto estivermos passando pela noite. E olha que interessante, tem noite todos os dias. Todos os ciclos de dia e de noite. Então, a todo momento você vai enfrentar pelo menos uma vez a cada 24 horas por uma escuridão. Ela não vai não vir, ela vai vir de novo. Hoje ela vai vir de novo, amanhã ela vai vir de novo. Se acostume com isso. Se acostume com a dificuldade, se acostume com a tribulação. O meu pastor dizia assim: a gente sempre pega fichas. Quando a gente termina a senha de uma dificuldade, já tem outra nos esperando. Se acostume com isso. Queira isso.
para que Deus possa revelar o quão importante é esses momentos na nossa vida, o quão importantes são as dificuldades na nossa vida, o quão importante é os tapas na cara que a gente recebe, o quão importante, o quão bom é isso. Porque se não for isso, nós não nos transformamos, não mexe naquilo que está estagnado em nós. Então, que a gente possa ter esse gosto. Todos os dias terão noites. Todas as 24 horas são compostas por noites, por situações escuras. A nossa vida tem situações escuras. Se você não está passando por uma delas agora, nesse momento, se prepare que já já vai passar. Assim como depois também virá coisas boas. E assim é a vida, ciclos. Então, que a gente possa olhar para essa palavra de hoje e levar para esse caminho, para que a gente possa ser estimulada essa semana a também viver nisso. Tenho mais uma curiosidade, mas vou falar aqui para as pessoas no Zoom. Gratidão, Instagram, para quem me ouviu. Se você comentar, eu vou saber que você está aí e vai me estimular a manter esse lugar aqui de conexão com vocês. Quem quiser entrar no Zoom, entra no Zoom, no link da minha biografia. Nós somos um grupo de mulheres que estudamos a palavra, que levamos para o nosso contexto emocional, psíquico, de evolução, e é muito legal. Beijo para vocês e até. Eu estudei ontem uma coisa muito legal, que fala sobre música. A Torá também é uma música, né? Cantilada muitas vezes. Eu tinha ouvido sobre isso muito tempo atrás do Rabino. E passou, sabe? Pensei, ah, que legal, show de bola, maravilha. E era isso. E ontem eu fui ler o comentário do Rabi Sachs, ontem não, sábado, e eu achei sensacional a ideia que ele trouxe sobre o tom da semana. Vou pesquisar onde vamos encontrar mais disso, e porque eu gostei muito. E ele fala que o tom da semana aparece somente 4 vezes na Bíblia. O tom musical, a cantilação. A Torá, ela costuma ser lida em hebraico de forma cantilada. Então, o cantil, a melodia também é um sinal para que nós possamos entender a profundidade da Torá. Então, o sinal musical, a cantilação da semana, é uma cantilação de introspecção que aparece 4 vezes em toda a Torá, e todas as vezes fala sobre identidade. A primeira vez com Ló não sabendo se ele era hebreu ou se ele estava cidadão de Gomorra, de Sodoma e Gomorra. Aparece uma segunda vez quando José foge da esposa de Potifar. Então ele também tem crise de identidade, é como se fosse uma trilha sonora por trás da história. Uma crise de identidade que ele não sabia se ele era hebreu ou se ele fazia parte do Egito. A terceira, eu não lembro, eu não decorei isso. Eu li sábado. E a quarta é agora com Moisés entregando a Arão como esse sacerdote, ungindo a Arão. Então fala-se que Moisés lembrou da sarça ardente e de que ele era para ser o sacerdote. Então é uma porção de introspecção que combina com o que eu disse para vocês, esse lugar de atravessar a noite, de ter aceitação por esse lugar. Vai ter noite, vai ter escuridão. É essa trilha sonora de introspecção. Eu imaginei uma viagem, assim, com aqueles filmes em que tem aquelas músicas, assim, mais alongadas, e a pessoa está dirigindo um carro pensativo, pensativo, assim. Muito bacana. Que a gente possa ter o mérito que Deus se revele através das músicas semanais. Achei isso muito bacana, muito sensacional, mas não tenho referência nenhuma. Se alguém souber também disso, me compartilha, mas eu vou pesquisar onde que a gente possa encontrar literatura que fale sobre os tons. Geralmente quem é Razan, quem é cantor, eu acho que tem essas informações. Para essa semana é isso, gente. Eu quero ouvir vocês, se vocês leram. Eu sei que Sheila estava lendo, que ela viu os erros que eu fiz na imagem. Eu quero ouvir vocês. Vocês leram, tiveram percepções? Quais percepções? Não leram? Ah, eu não li. Eu tive percepções agora durante
a leitura que você foi, né, foi fazendo e a minha conexão, ah, quando você fala da noite, aí vem várias coisas. Vem até da criação, antes da forma, e aí haja luz, e essa luz é uma luz da consciência, quando você pega nesse sentido. Quando você fala do fogo, já veio para mim, para manter esse fogo no altar, o ruá do Espírito Santo tem que estar se movendo dentro de você, porque ele sustenta o fogo com oxigênio, porque o sopro da vida dentro de você que vai sustentar esse fogo. Então isso veio bem nítido para mim, do Espírito Santo manter esse altar. E agora no final, quando você falou, era uma coisa que eu estava estudando ontem. No final, você vai e fala bem assim, sobre essa parte de identidade, né? Aí você deu esse exemplo, que é o que eu estava estudando ontem, era sobre isso. Sobre no Apocalipse, quando é dito no Apocalipse, Novo Testamento, que e nos fez reis, com letra minúscula, e sacerdotes para Deus e seu Pai, e ele seja a glória e domínio para todo sempre. Amém. Com essa identidade que é sempre colocada em xeque, ah, com os filhos de Deus, e essa inconstância que a gente tem, que a gente já comentou, ora Jacó, ora Israel, né, de sacerdócio, mas também de autoridade. Porque nós não somos só sacerdotisas ou rainhas, né, ou princesas, como algumas interpretações. É as duas coisas. Não só você tem uma autoridade espiritual, como também você tem uma autoridade em você, sendo e se colocando como filho de Deus. E aí você falou das circunstâncias. Nossa, gente, tô aqui todo, depois eu quero ouvir os outros. Você falou das circunstâncias que, e aí com rei, nós vamos para, né, King David, para Davi, que através ah, de uma necessidade de entregar alimento para os irmãos, de novo, uma necessidade de entregar alimentos para os irmãos, ele revela o propósito dele. E muitas vezes esse fogo ou essa noite que a gente atravessa coloca que a gente cuide de pessoas ou esteja de frente para coisas que a gente, por necessidade, vai revelar também o que a gente tem que fazer. Que Davi só foi revelado ali quando ele foi entregar alimento, né? Uma alimentação, um alimento para outras pessoas, para os irmãos que estavam em guerra, e aí ele conseguiu fazer ou começar derrubando aquele gigante, né? Dessa forma. Então, eu achei isso bem da nossa identidade. Muitas vezes, Deus só tem esse caminho. Deus tem que colocar situações que são essas noites que você está falando, esse fogo que vai consumindo, para a gente conseguir manifestar o que para ele já está ali sempre. Só que nós decidimos essa caminhada, que é essa caminhada de luz e sombra, de dia e de noite, do fruto, do bem e do mal. Então, para que isso seja revelado, vem, você é colocado nessas situações, né? A minha interpretação foi essa. Bom, uma ótima interpretação. Em Hebreus 8, vai falar sobre o sacerdócio de Cristo sendo um sacerdócio espiritual, que corrobora também. E aí ele vai falar aqui, Hebreus 8, 5, o sacerdócio, o serviço sacerdotal que eles realizavam aqui em Levítico, está falando sobre o passado, é apenas uma representação. Aí corrobora aí com o que eu disse. Precisa existir para que a gente possa ver essa referência de representação. Uma sombra das coisas celestiais, uma referência do céu, uma referência do que é invisível, não do que verdadeiramente a gente precisa fazer, como matar animais. Pois quando Moisés se preparava para construir o tabernáculo, Deus o advertiu: cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrei aqui no monte. Ele mostrou o tabernáculo celestial. Agora, porém, Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior,
pois ele é o mediador de uma aliança superior, baseada em promessas superiores. Se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido necessidade de outra para substituí-la. Mas quando Deus viu que seu povo era culpado, disse: Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os conduzi para fora da terra do Egito. Não permaneceram fiéis à minha aliança, por isso lhes dei as costas, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. É sobre a consciência, como diz a Dani, é sobre a consciência. Essa luz é a consciência. Então, permanecer consciente. Cara, eu volto isso para o básico da bioenergética, permanecer consciente das situações, permanecer consciente nas tribulações do nosso próprio sistema nervoso, de ficar chateado, ficar raivosa, ficar o que seja, triste, não perder a consciência. A gente pode ficar raivosa, triste, chateada, mas não se deixar levar pela emoção. Por quê? Porque o Senhor já nos removeu da terra do Egito. O que que isso representa? Essa cegueira na mente, esse lugar em que é cativo, que é repetido o mesmo padrão de opressão dentro de nós. O Senhor já nos tirou, cada vez que fala do muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos removeu da terra do Egito, removeu a nossa mente desse lugar de cativeiro. Todas nós aqui já fomos removidas, porque a gente teve o que se chama de despertar, então. Já fomos retiradas dessa escuridão que não fazia ver um palmo na frente dos olhos, ou que precisava ficar militando no 8 ou no 80. Como eu disse, a gente não precisa mais discutir sobre a obra da cruz, se ela é boa ou se eu tenho que. E se eu leio o Antigo Testamento, eu estou anulando a obra da cruz. Nossa, que maturidade! Não é sobre isso. Nós não estamos mais nesse degrau. A gente entende que a palavra é muito maior do que isso, é muito mais profunda do que isso. E aí, entendendo isso, a gente tem gosto por estudar, gosto por buscar mais e gosto para que Deus se revele a cada dia mais para nós. Gente, gratidão, era isso. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por mais uma porção. Quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos faz levantar todos os dias com vontade de te ver, vontade de te conhecer em todas as coisas, em todos os aspectos. Eu te agradeço também pelos momentos em que a gente não quer levantar, em que a gente quer ficar na cama quentinha, principalmente no inverno no sul, como muitas estão aqui me ouvindo, são desse lugar. Quero te agradecer pelas noites, por todas as dificuldades, tudo que a noite representa para nós. Quero te agradecer, Senhor, por todos os tapão na cara que nós levamos e que nós possamos saber que foi o Senhor em todas elas. Quero te agradecer porque o Senhor se revela nesse lugar para todas nós e para que aquelas que ainda não te reconhecem nesse momento de tribulação, que possam ser despertadas nesse lugar, que elas possam abrir os olhos e enxergar a tua luz, o teu amor em meio à escuridão, e que elas consigam, Pai, que nós tenhamos o mérito de conseguir viver como Aharon no meio da escuridão, que nós possamos permanecer com a sefirá de bondade ativada em nós, que mesmo quando o outro nos machuca, nós continuamos com a bondade ativa em nós, com a nossa alma queimando no nosso altar do coração, com a nossa alma acesa, não com a nossa alma apagada, murcha, desnutrida, mas que nós saibamos buscar em Ti essa nutrição. Que nós possamos ter, Pai, essa semana boas notícias. Que nós possamos ter essa semana a obra das nossas mãos validada por Ti. Abençoa o nosso trabalho, abençoa as obras das nossas mãos. Que tenhamos bênçãos reveladas, que o Seu amor se manifeste em cada uma de nós. Os nossos casamentos sejam reestruturados
cada uma que precisa de reestruturação, que busca por essa reestruturação, que o Senhor se revele onde está o conserto, onde está o ticum de cada uma das mulheres que me ouvem e ouvem essa oração, a todos que estão vendo gravado, que sejam abençoados seus dias, a sua semana, e que nós possamos estar sempre consciente diante de Ti, Pai. Faz com que nós comportamos a Tua grandiosa e imensa luz. Te bendizemos por mais um dia, te bendizemos por mais uma semana, declaramos o Teu santo nome, como está escrito em Marcos. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Amém? Que assim seja a vontade de Deus, que nós tenhamos uma boa semana, tenhamos bons momentos, boas notícias, e que não nos falte em nenhum momento consciência, que possamos lembrar dos nossos sonhos e saber que o Senhor está lá conversando conosco, mesmo quando nós estamos dormindo. O Senhor está lá, mesmo quando é noite, lá Ele também está. Mesmo se descer aos mais profundos abismos, Ele lá também está. Então, que possamos pegar o nosso graveto e permanecer com a chama acesa, oferecendo sacrifícios de gratidão. Liga muito com a Paraxá da semana passada. Beijinho para vocês. Eu volto às 8h30 para a gente fazer a leitura do nosso livro. Até, gente.